Então tá. 4, 3, 2, 1. Acorda, Brumadinho. Acorda. 1º de abril. Com muita satisfação que o Acorda Brumadinho recebe hoje o deputado federal Rogério Correia. Rogério é uma das nossas expressões mais transparentes na política mineira, na política brasileira. Rogério, bem-vindo ao Acorda Brumadinho. Bom dia, Adir. Bom dia, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Acorda, aliás, Brumadinho. Precisamos acordar o Brasil inteiro, né? Ontem foi 31 de março e tinha gente comemorando a ditadura, Adir. Vê se pode. Mas nós não, né? Nós comemoramos a liberdade, comemoramos a democracia. Então, hoje é 1º de abril, passou o 31 de março. O 31 de março, no passado, foi, na verdade, o dia da mentira. Foi o dia em que os generais decretaram a falta de liberdade e o silêncio do nosso povo. Então, nada a comemorar daquela data. Nós precisamos, daqui para frente, ver se melhoramos esse Brasil. A vida não está fácil, a situação política está difícil, mas nós continuamos aí, sempre na luta, e é um prazer estar com você, Adir, e falar com o povo de Brumadinho. Parabéns aí pelo seu programa e pela sua atitude de sempre levar informação para esse querido povo da nossa querida Brumadinho. Rogério, você falou uma coisa que às vezes a gente comenta sobre isso e as pessoas acham que a gente está brincando. Mas, na realidade, o golpe de 64 ele se consuma no 1º de abril. Né? E ele, então, a gente pode... do dia da mentira. E quando essas pessoas hoje, né, eu entendo assim, tentam recuperar vamos dizer, aquele momento, primeiro, a maioria delas nem viveram aquele momento, né? E depois elas fazem isso através da mentira. Né? Então, nós temos visto que a política brasileira contemporânea, a política brasileira dos últimos anos, eu diria de 2013 para cá, nós estamos sendo atacados pela falta de verdade, né? Que resultou nesse momento na eleição desse presidente que temos e nessa circunstância que vivemos. Como é que você analisa o que aconteceu essa semana? Você acha que o presidente da República tentou realmente dar uma quartelada? Ou é só um pouco barulho por nada? Ele tenta sempre, daí a conseguir outra coisa, mas tentou sim, Adir. Eu queria fazer um gancho com o que você disse, dizendo que hoje em dia a gente fala em fake news. Mas o 1º de abril já é dia da mentira há muito tempo atrás. E a ditadura se instituiu no Brasil também com mentiras. Eles mentiam que havia o monstro do comunismo, que ia destruir as famílias, que iam destruir os lares, que iam tomar as propriedades privadas e assim por diante. Então, desde aquela época, já tinha os fake news. Esses fake news continuam. E o presidente da República é expert em fake news, em espalhar mentiras. E é o que eles têm feito agora. Olha, esta última semana, eles tentaram, sim, criar um clima de golpe. Eu costumo dizer que esse governo Bolsonaro ele semeia a confusão para ver se daí nasce um golpe, ou se ele passa a ser um presidente com poderes absolutos, dissolvendo a democracia. Significa dissolver o Supremo Tribunal Federal, a Justiça, dissolver o Parlamento brasileiro, a Câmara, o Senado, enfim, se fazer autoritário e implantar um governo de caráter neofascista no Brasil. Ele sempre trabalhou assim, e foi desde antes das eleições. Ele comemorava no Congresso Nacional, quando era deputado, a tortura. Chegou a enaltecer a figura do general Brilhante Ustra, que foi quem torturou, por exemplo, a presidenta Dilma Rousseff e vários outros presos políticos. Então, ele semeia a ditadura, ele festeja a ditadura. Portanto, quem faz isso tem a visão do autoritarismo por trás.
E, durante essa semana, você viu a confusão que ele arrumou até com as Forças Armadas. Os 3 comandantes da Marinha, Aeronáutica e Exército foram demitidos, iam pedir demissão porque ele exonerou o ministro da Defesa, porque o ministro da Defesa não concordava dele politizar e utilizar das Forças Armadas como elemento de ameaça à democracia brasileira. Por isso, ele buscou, essa semana, fazer motim na Bahia, através da deputada Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que parabenizou um militar que pirou durante uma atividade na Bahia e atirou nos próprios colegas. Ela chamou de herói e motivou, tentou incentivar um motim de policiais militares na Bahia para criar a confusão. E o filho do Bolsonaro repercutiu esta ação desta deputada, aquele mesmo que falou que ia fechar o Supremo Tribunal Federal com um soldado, 2 cabos, um soldado. Ele incentivou que os motins existissem em todo o Brasil, através das polícias militares e das milícias. Depois disso, o Bolsonaro falou nas redes sociais, novamente, em estado de sítio, ele que já tinha elogiado o AI-5, e, no dia de ontem, vocês viram algumas dezenas de pessoas pelos quartéis no Brasil fazendo arruaça, pedindo quartelada. Bem, felizmente, isso fracassou. O governo Bolsonaro hoje é um governo mais fraco ainda e está nas mãos do Centrão, que ele tanto criticou. O Centrão são aquele conjunto de deputados do toma lá da cá, que agora estão atrás de ministério e estão fazendo o governo Bolsonaro ficar à sua imagem e semelhança. Então, o governo Bolsonaro hoje é um governo enfraquecido, que é refém do Centrão e do que há de pior no Congresso. E, para piorar, também na defesa de teses que no mundo inteiro não estão dando certo, que é o tal ultraliberalismo, de liquidar com o Estado e com as políticas públicas. Este é o retrato do governo Bolsonaro. Infelizmente, nós vivemos esse período de pandemia, são 320 mil mortes, estamos rumando para 400, sei lá, 500 mil pessoas que vão morrer. O nosso povo precisa se cuidar, o governo não ajuda nisso, e isso está nos impedindo de ir às ruas para colocar o verdadeiro projeto popular em execução, que seria o correto. Colocar para funcionar a Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar a culpa destas mortes e deste genocídio e, ao mesmo tempo, abrir um processo de impeachment. É o que o povo está nas ruas e protestar contra esse governo de fome e autoritário que é o governo Bolsonaro. Tá, eu queria pegar 2 coisas. Até a sua última frase, a internet deve ter dado alguma intermitência. Mas essas 2 questões que você colocou, assim, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Quer dizer, qual que é o clima hoje no parlamento e como que está essa repercussão? Como é que você avalia se tem alguma chance de prosperar essa mensagem bolsonariana nas polícias militares? Eu faço essa pergunta pensando que, desde do golpe contra a presidenta Dilma, nós estamos tendo uma sequência de desmobilizações das organizações populares que não são institucionalizadas, né? Então, quer dizer, só nos restou o parlamento. Eu falo só porque o parlamento nosso ele estava sendo tocado também nos governos populares, no meu ponto de vista, pressionado pela sociedade civil organizada, que conseguiu participação real, né? E ela foi diminuindo aos poucos. O governo Temer já entrou jogando a gente para o lado, e a vinda do Bolsonaro, em muitos casos, fechou a porta de entrada para a gente conversar, para a gente poder colocar as questões, seja no âmbito de todas as questões dos direitos humanos, dos direitos sociais, enfim, da educação, da saúde. E
Então, nós ficamos agora, de uma certa forma, reféns dessa representação institucional, né? que é o parlamento, e, ao mesmo tempo, dessa segurança local, que são as polícias militares. Como é que você está vendo isso? Assim, essa vibe, essa onda centrão, ela é passível de ser desmontada? E a circunstância das polícias militares ela pode ser mantida dentro dos limites da Constituição? Olha, Adi, eu acho que nós temos 3 hipóteses nessa conjuntura. A menos provável é que o Bolsonaro consiga dar um golpe e implantar um regime autoritário. É o que ele quer. Mas eu digo que é menos provável porque o governo dele também está ficando muito impopular. Está permeando no Brasil é a fome e a pandemia. E ele é o culpado pela fome e pela pandemia. Ele é o presidente da República, ele não age. Então, por mais baderno que ele faça, juntando milícia, incentivando motim de polícia militar, eu acho que está fora do contexto nacional que ele consiga isso. Nem as Forças Armadas foram na julgada dele. E ele não tem maioria no parlamento para conseguir dissolver o parlamento e dar um golpe. Então, essa eu acho que é o que ele deseja, mas é o menos provável. A segunda hipótese, que é a que está se caminhando o Brasil, é o governo dele se definhando e chegar em 2022, o governo dele fraco e semelhança do Centrão. Então, não se fala em autoritarismo, golpe, o governo. Com isso, o governo dele define e continua também o programa econômico que o Centrão quer, que é o com isso, não trabalhar o movimento social, o movimento popular, e nós estamos com debilidade para isso, da abertura, que a gente realize eleições livres, diretas, e termine com o processo de golpe. Essa também não é a hipótese hoje que parece mais consistente, mas ela não é inviável. Depois da vitória do Lula e da defesa do Lula no Supremo, nós passamos a ter uma nova esperança no Brasil. E olha que nem o ministro Fachin, que sempre foi a favor da Lava Jato, que perseguiu Lula, conseguiu segurar mais a mentira da Lava Jato. O próprio Fachin teve que dizer: tudo estava errado. Nunca era para este caso do Lula estar na mão do Moro, no Paraná. Portanto, houve uma perseguição e esse processo está anulado. E, logo em seguida, a segunda turma do Supremo diz: além disso, o Moro foi um juiz ladrão, no sentido de que ele não foi imparcial, ele perseguiu o Lula. E, com isso, anulou os processos em relação ao presidente Lula e ele se tornou elegível. E isso colocou um novo elemento na conjuntura política sobre o qual acho que nós devemos trabalhar, que é renascer a esperança de um Brasil que cresça economicamente, que divida a renda, que volte a subir o valor do salário mínimo, que recrie os programas sociais na área rural, entre os agricultores familiares, os programas de geração de emprego e renda nas cidades, os programas de retomar a inserção dos mais pobres, dos negros, das mulheres nas universidades brasileiras. Esse programa precisa retornar ao Brasil. Eu acho que é essa a esperança que nós precisamos dar ao povo brasileiro e lutar por ela. É uma conjuntura, portanto, Adir, muito complexa, é uma conjuntura muito acirrada, mas eu tenho esperança de que o nosso povo vai fazer a escolha deste caminho. E o dia que fizer essa escolha, não adianta, o próprio Congresso Nacional terá que acolher essa demanda popular. É a expectativa que eu tenho e as palavras de esperança que trago numa semana que foi muito difícil, onde Jair Bolsonaro tentou repetir a quartelada de 1964 e, felizmente, ele não obteve sucesso nessa sua empreitada. Eu queria, Adi, só complementar uma questão que eu sempre falo quando converso com as pessoas, e me lembro sempre de Brumadinho. Esse presidente Jair Bolsonaro é um genocida, portanto, um criminoso. E eu comparo com a Vale aí em Brumadinho. Por que a gente diz que a Vale é criminosa? Não é porque a gente quer repetir isso como uma palavra de ordem, não, é porque ficou provado que a Vale é criminosa. Eu fui o relator da CPI no Congresso Nacional, na Câmara Federal, e todo o tempo ficou demonstrado
cientificamente que essa barragem estava para romper, que a Vale teria que agir para impedir o rompimento e teria que ter tirado de lá os seus trabalhadores. A Vale sabia disso e correu o risco do rompimento, continuando minerando próximo à barragem, não solucionou o problema da barragem e não tirou os seus trabalhadores de lá. Ou seja, a Vale correu o risco de que acontecesse o que aconteceu, ou seja, o rompimento da barragem. Então, a Vale é assassina. Ora, o governo Bolsonaro é a mesma coisa. Todo mundo sabe que era preciso fazer isolamento social, que a cloroquina não era remédio, que continuar tratando isso como gripezinha ou coisa qualquer, desdenhando dessa pandemia, iria dar em milhares de mortes. E o Bolsonaro continuou agindo, apesar da ciência dizer o contrário, desta forma que agiu. Portanto, ele correu o risco da pandemia transformar em genocídio. Por isso, ele é um assassino, ele é genocida. Ele não gosta que diga, mas a palavra correta é Bolsonaro genocida. E eu sempre faço a comparação da Vale assassina com Bolsonaro genocida. Eu poderia te interromper e você, na realidade, fez o caminho natural, acho, dessa conversa, que era fazer essa associação com a Vale, com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, um crime anunciado, né? E aí eu fico pensando na questão do crime continuado, aí no caso da Vale especificamente, que é essa negociação que foi feita com o governo Zema, essa negociação feita por debaixo dos panos. Você acha que o que nós vamos conseguir reverter esse quadro? Você vê que há uma possibilidade política dos atingidos, nós, o povo de Brumadinho, o povo da Bacia do Paraopeba, poder tomar as rédeas dessa negociação para fazer uma condição diferente? Ou nós vamos ter que nos contentar com um rodoanel atravessando aqui o nosso... os mananciais de água, enfim, que é o projeto que foi aprovado. Eu sei que é uma questão muito local, mas eu acho que é uma questão de impacto nacional e internacional, né? Porque também é exemplar o que está acontecendo aqui conosco. É uma questão internacional. Brumadinho foi o maior acidente de trabalho do Brasil e um dos maiores do mundo. Portanto, é um fenômeno que internacionalmente é estudado e é tido como exemplo a não ser seguido. Então, Brumadinho entrou no cenário internacional dos maiores crimes ambientais e, em especial, crimes do mundo do trabalho. E, olha, este acordo, quando o governo anunciou com a Vale, ele era um acordo menor ainda. E nós fizemos essa comissão externa da Câmara Federal para acompanhar o acordo. Tentamos com que a homologação não existisse antes de serem ouvidos os atingidos. Não conseguimos, eles homologaram o acordo. Nós recorremos ao Supremo e também perdemos inicialmente a liminar. O mérito ainda será julgado. É difícil reverter e não homologar o acordo, mas é possível acompanhar esse acordo e fiscalizar e que aconteça do jeito que a Vale e o governo de Minas querem. E essa que é a função nossa agora. Eu cito, por exemplo, o rodoanel. O rodoanel não pode ser o rodoanel dos sonhos das mineradoras, que querem fazê-lo pelo interior da área que hoje é ambientalmente preservada, para circular ali o seu lucro e ampliar a exploração de minério. Isso, por exemplo, nós podemos evitar, devemos evitar. Então, eu acho que o povo de Brumadinho precisa, e junto com todos os atingidos da região do Paraopeba, estar unificados, porque nós temos, sim, condições de resistir. Não permitir que o acordo seja um acordo ruim para os atingidos, ou pelo menos péssimo, do jeito que tem sido. Nós conseguimos já algumas conquistas. No início, Adir, nem esse auxílio emergencial, que foi conseguido agora no acordo, existia. O valor era muito menor e, com a comissão externa e com a mobilização dos atingidos, principalmente, isso acabou se revertendo uma parte.
mas nós não desistimos, não. Eu estou aí com o povo de Brumadinho, da região do Paraopeba, com as entidades, né, que foram escolhidas para fazer assistências técnicas, com o MAB, com a Vabrum, com as entidades, enfim, com a cidade, com a região, para a gente pressionar o governo e a Vale para que eles não cumpram algum tipo de acordo à revelia dos atingidos. Afinal de contas, são os atingidos que têm que ser respeitados depois do crime cometido pela empresa. E o seu programa, eu sei que você está sempre falando disso, e eu quero parabenizá-lo mais uma vez por todo esse trabalho e me colocar à disposição de Brumadinho, como sempre. Bacana demais. A gente está chegando no tempo... o programa começa cedo e ele tem que acabar cedo, senão a equipe técnica acaba com a gente aqui. Mas eu queria não só agradecer a sua disponibilidade de falar com a gente hoje, esse dia que tem esse simbolismo, né? Esse dia da mentira. Eu acho que, e reforçar você é um deputado que foi eleito com uma votação muito expressiva e teve uma votação expressiva em Brumadinho, então nos representa. Nós, diversas pessoas que passam pelo programa e representando organizações, estudiosos, têm levantado essa questão da importância da participação da população na gestão desse recurso, na medida em que a gente não participou do acordo, então que a gente participe da gestão, que a gente evite essa divisão que muitas vezes a mineradora tem tentado provocar entre os atingidos, criando uma categoria de mais atingidos, menos atingidos, um pouco menos atingidos, e para que a gente possa, né, também ser um exemplo para esse Brasil que vai nascer de novo pós-pandemia, né? Nós vamos ter que acostumar com isso também, que as pandemias deverão se repetir nos próximos anos, né? Segundo diz a ciência. Bem, Adir, então, te agradecer aí a oportunidade, parabenizá-lo mais uma vez. Me permita mandar um abraço para todos de Brumadinho, mandar também um abraço para os militantes nossos do Partido dos Trabalhadores, em nome do Reinaldo, que é o presidente do PT, que é também um grande companheiro, sempre tive dele o maior apoio aí na cidade e sei da luta que ele coloca. Mandar um abraço também para minhas colegas professoras e professores, que eu não posso esquecer, que é de onde eu vim, né? Da sala de aula, e a gente não pode esquecer nunca as nossas origens. E um grande abraço para toda a companheirada aí de Brumadinho e para você especialmente. Sempre na luta. Sempre na luta. Acorda, Brumadinho! Acorda, Brumadinho! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Então tá, bom dia. Esse foi o Rogério Correia, nosso deputado federal, no Acorda Brumadinho, de 1º de abril de 2021. Você que chegou agora, e não esqueça de se inscrever no programa, dar um like e registrar lá para você receber as notificações. É preciso educar os algoritmos. Pedagogia dos algoritmos. E para encerrar o programa de hoje, nesse 1º de abril, segue um vídeo que o jornalista Gilberto Amado, ontem, publicou no seu Twitter, com o grande Ulisses Guimarães, no momento da promulgação da Constituição de 88, se reporta aos tempos sombrios da ditadura, para a gente não se esquecer. Um beijo, até segunda. A Constituição é traidor da pátria. Conhecemos, traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando
após tantos anos de lutas e sacrifícios. Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia. Bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.